a todos vocês. Eu quero falar um pouquinho com vocês sobre uma questão chamada consciência. O marido que está lá no adultério, a esposa que está no adultério, ou os cônjuges que não estão no adultério, mas simplesmente abandonaram a família, deixaram suas esposas para viver uma vida de solteiro, para voltar para a casa dos pais, enfim, seja qual for a situação do seu cônjuge nesse momento, que não seja exercendo as funções maritais, ele está fora do propósito divino. E é aí que eu quero chamar a sua atenção. Os cônjuges que estão fora do propósito divino, eles estão causando algum tipo de mal, algum tipo de sofrimento, seja em você como esposa, esposo, nos filhos, na sociedade de uma forma geral. Então eles estão causando algum tipo de dano, algum tipo de comprometimento social. E eles têm essa consciência. É importante a gente ressaltar isso, que nós somos movidos por três situações. A primeira situação é a visão geral de mundo. Nós somos movidos por uma visão geral de mundo. O que é uma visão geral de mundo? Por exemplo, nós temos a criação toda nos mostrando que existe um Deus e que ele estabeleceu coisas certas, cada coisa no seu devido lugar. Nós temos uma consciência moral interna, internalizada, ou seja, algo que vem sendo formado ao longo do tempo, ao longo da nossa vivência, que nós chamamos de consciência moral, que é aquilo que nos dita, aquilo que é certo, aquilo que é errado, segundo a nossa criação, segundo aquilo que nós fomos ensinados. E por fim, nós temos então a lei bíblica, a palavra de Deus, que vai sim nos guiar no molde sem erro, sem falha para a vontade do Senhor. Hoje, os cônjuges que estão no adultério, muitas vezes eles não têm o conhecimento total do que é a vontade de Deus, que é expressa pela lei bíblica. Mas eles têm o conhecimento de mundo, de criação, e têm a consciência moral que foi formado ao longo da vida deles. Essa consciência moral tem, nem que seja um pouco, nem que seja um mínimo, nem que seja um básico, uma ideia de família. Nem que seja o mínimo possível, mas tem uma ideia de família. É claro que isso vem sendo destruído ao longo dos anos. Nós vemos aí tentativas e mais tentativas da minoria da sociedade de destruir a ideia de família, seja com os movimentos feministas, ideologia de gênero, destruição do patriarcado e por aí vai. Mas cada ser humano tem uma ideia de que nós nascemos, crescemos e vamos constituir uma família. E que para se constituir uma família, o caminho normal, o caminho usual, comum a todos, é que você se case com uma mulher, né? O homem se case com uma mulher, a mulher se case com um homem, e a partir de então vão constituir uma família. E que essa família vai ser a base dos ensinos, do entendimento dos filhos que vão sendo criados. E aí, conforme foi a sua criação e a criação do seu cônjuge, você vai propiciar a criação dos teus filhos. Ou seja, você vai transmitir conhecimento, e este conhecimento vai ser a base da consciência moral do ser humano, dos seus filhos. Consecutivamente, claro, você teve uma consciência moral sendo formada por aquilo que seus pais transmitiam a você, de forma oral, ou seja, te ensinando, dizendo, olha filho, tem que casar, o casamento é bom, mas quando você casar, escolha direitinho, escolha uma mulher certa, um homem certo, que vão ter ali uma certa compatibilidade para que o casamento seja bom, para que flua, para que dê certo e que vocês não se separem. Normalmente é isso que se ensina. Só que nós, como eu disse para vocês, nós estamos vivendo num mundo que está cada vez mais sendo corrompido. Dia após dia, há uma corrupção que vai sendo alimentada e assim destruindo os planos divinos. E aí a nossa consciência moral, ela vai por água abaixo. Eu quero usar um texto aqui
que vai falar sobre comida e bebida, né? Mas que vai mostrar para você a respeito daquilo que a Bíblia chama de consciência. Está lá no livro de 1 Coríntios, no capítulo 8, o verso 7 vai dizer: mas nem em todos há conhecimento, porque alguns até agora comem com consciência do ídolo, coisas sacrificadas ao ídolo, e a sua consciência, sendo fraca, fica contaminada. Ou seja, há uma consciência que não necessariamente é a voz de Deus falando com aquela pessoa, mas a visão dela de certo e errado. Se a visão dela é fraca, se a consciência que ela tem for fraca, então ela vai fazer e ela vai ficar empobrecida. O que é empobrecida? Ela vai ficar com peso na consciência. Teu marido, tua esposa, saiu, decidiu ir embora, constituir uma outra família, decidiu viver na casa dos pais, viver uma vida de solteiro, seja lá o que for. Teu marido decidiu isso, tua esposa também fez a mesma coisa, mas existe uma consciência moral na mente deles dizendo: fiz a coisa errada, não deveria ter feito isso, deveria ter lutado, deveria ter batalhado. Mas daí vem a opressão maligna, dizendo: não, você fez a melhor escolha porque não ia dar certo, porque não ia funcionar. Como eles têm uma consciência fragilizada, porque para ter uma consciência forte precisamos das leis divinas, precisamos daquilo que é imutável, daquilo que é bom, perfeita e agradável. E isso está na palavra do Senhor. Como eles não têm uma vivência, não têm uma experiência com a palavra do Senhor, a única coisa que eles têm é conhecimento de vida, que é a consciência que foi sendo criada pelo ensinamento dos pais, pelo modelo da vida dos pais, que é exatamente se o pai viveu bem com a mãe, se não viveu, se teve separação, se teve divórcio, se eles constituíram novas famílias, tudo isso vai sendo criado uma consciência moral. Ainda que exista a ideia de não separação, de não divórcio, existe uma mentalidade enfraquecida dizendo: mas se não der certo, tem o divórcio. O divórcio é uma possibilidade, é uma alternativa, é uma solução. E isso vem sendo criado ao longo dos tempos. Então, assim, o marido tem consciência de que fez a coisa errada. A esposa sabe que não deveria ter se separado, que não foi a melhor coisa para a vida deles. Mas, por causa dessa consciência fragilizada pelo mundo, pela opressão maligna, eles ainda não conseguem tomar uma posição contrária àquilo que eles fizeram. Eles não conseguem voltar atrás. Por quê? Porque quando eles olham para o problema que foi causado pela decisão deles, a consciência diz: você precisa culpar alguém. E essa culpa não pode ser sua. Então a mente dele vai trabalhar, a mente dela vai trabalhar para dizer: não, eu me separei da minha esposa porque a minha esposa era assim, assim e assim. Eu me separei do meu marido porque o meu marido era assim, assim e assim. Sempre vai haver desculpas. Por quê? Porque a mente do ser humano, ela nunca pode estar errada. Esse é o pensamento de todo ser humano. Sou certo, estou certo. Quando é que a pessoa assume os seus erros? Quando ela tem Cristo. Quando ela conhece os valores cristãos. Quando ela conhece a palavra do Senhor. Aí ela reconhece: estou fazendo errado. Estou caminhando pelo caminho errado e preciso me consertar. Preciso fazer a coisa correta. Preciso mudar de vida. Preciso assumir que pisei na bola. Só assim eles assumem seus erros. Porque só assim são convencidos. A Bíblia diz que o Espírito Santo convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Você precisa entender esses três fatores. Pecado, somos errados. Somos errados, fazemos as coisas erradas. Tá? O marido vai precisar desse entendimento para ele mudar de vida. Ele vai precisar reconhecer que o que ele fez foi errado e foi culpa dele. Não foi culpa da esposa, não foi culpa do esposo, foi culpa dele. É isso que está faltando entendimento para ele. Convencer do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado,
porque fez a coisa errada, aquilo que era contrário à vontade do Senhor. Da justiça, que ele precisa ser justo em assumir a sua responsabilidade, assumir o seu erro, assumir aquilo que ele fez e dizer: fiz porque eu fui fraco, porque eu tive uma mentalidade fraca, uma consciência fragilizada, então eu preciso mudar. E aí o juízo, para ele saber que se não houver uma mudança, tem uma consequência, e a consequência não é das melhores. Então o Espírito Santo faz todo este papel. Mas eu quero te chamar a atenção para uma coisa que a gente acha que não acontece, mas acontece. Lá no livro de Filipenses, no capítulo 1, deixa eu só pegar aqui Filipenses. Espera só um pouquinho, gente. Ao vivo é assim mesmo. Aí, Filipenses capítulo 1. Versículo 19, Filipenses 1, capítulo 1, versículo 19, vai falar sobre salvação. Se lá no livro de 1 Coríntios, capítulo 7, vai falar que nós não sabemos, né? A esposa não sabe se vai salvar o marido, nem o marido sabe se vai salvar a esposa, né? Claro, é óbvio, a salvação não opera por nossas mãos. Não somos nós que salvamos alguém ou deixamos de salvar alguém. Mas a nossa vida contribui para a salvação. Veja o que diz o apóstolo Paulo em Filipenses 1,19. Ele vai dizer: porque sei que disto me resultará a salvação. Do que resultará a salvação? Resultará da pregação do Evangelho. É isso que ele está falando aqui em Filipenses capítulo 1. Aí ele vai dizer assim: mas também pela vossa oração. Ou seja, a oração, a intercessão, também auxilia no processo de salvação. E pelo socorro do Espírito de Jesus Cristo. Ou seja, a tua oração não salva o teu marido, mas a tua oração faz parte da salvação. Ela sozinha não tem nenhum efeito, mas ela auxiliada, ela incorporada com outros aspectos, como a ação do Espírito Santo de Deus, sim, salva o marido, sim, salva a esposa. Então a gente precisa entender que nós temos um papel primordial na salvação, na pregação do Evangelho, né? Se nós não podemos falar para o marido porque ele não nos dá ouvido, então nós precisamos orar para que outras pessoas transmitam a mensagem do Evangelho para eles e eles possam ter a consciência de Cristo, ter a mente de Cristo, e aí uma mente fortalecida que vai fazer a vontade do Senhor. Então o que eu quero deixar bem claro para vocês aqui, já para a gente encerrar, há sim da parte de Deus uma ação para convencer o marido, para convencer a esposa daquilo que já existe lá no fundinho da memória deles, que eles estão prestando, que eles não estão prestando atenção, mas está lá. Que vira e mexe, eles olham e falam: meu Deus do céu, como eu pude fazer isso? Como eu pude deixar a esposa? Como eu pude deixar o marido? Existe essa consciência moral em cada ser humano, assim como existe em você. Assim como existe em você, existe nele também. Em todos nós. Uns um pouco mais forte, né? Por conta da criação que tiveram, e outros menos. Outros bem menos. Bem menos. Mas existe. E o que o papel do Espírito Santo vem fazer? Vem ensinar para ele que aquilo que ele está pensando, mas bem pouquinho, seja amplificado e ele tenha consciência do pecado, que ele fez algo errado, algo fora dos padrões divinos, e que da justiça, que ele tem o papel de consertar, porque foi ele que errou, ele tem o papel e a obrigação de consertar, e do juízo, que se não houver um conserto, uma recuperação disso, virá sobre ele o juízo divino,
e ele sofrerá as consequências do pecado. É este o papel do Espírito Santo de Deus na vida do marido, na vida da esposa. E qual é o nosso papel? Interceder, porque as nossas orações fazem parte do processo de salvação. Não salva sozinho, mas é parceiro de outros fatores para a salvação do marido, para a salvação da esposa. Que Deus abençoe a tua vida. Fique na paz do nosso Senhor Jesus Cristo e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau, gente.